o nosso progresso moral, para recebermos do Pai as bênçãos que almejamos, tendo a certeza absoluta que jamais nos encontraremos desamparados. E assim, Jesus amado, Divino Mestre Senhor, que possa acalentar todos os corações, em todos os lugares, dando nas nações quanto nos casetas, nos hospitais, nas casas de reclusão, proporcionando a esperança a todos os seus filhos de dias futuros. E assim, Divino Mestre, elevando os nossos pensamentos, abrindo os nossos corações, pedindo permissão, Senhor, para iniciarmos as nossas singelas atividades com a oração que é na Pai nosso, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, nosso Deus, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair, mas livrai de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Então, bondosos amigos, falando dos temas do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, nós, às vezes, é muito comum entre nós, quando nós deixamos as casas espíritas e ainda nos encontramos sob o efeito das energias positivas, nós chegamos aos nossos lares, nós nos recolhemos e fazemos uma prece, fazemos uma oração. E muitas vezes nessas orações, emocionados, nós pedimos ao Pai uma oportunidade de fazermos o bem, uma oportunidade de sermos mais fraternos. Porque se costumeiramente nós nos encontramos na casa espírita, é porque existe um motivo para que isso aconteça. Que os nossos sentimentos em ebulição, em transformação, a nossa consciência, o nosso grau de aprendizado, vai permitindo que aos poucos nós começamos a adentrarmos uma faixa de vibração diferente, elevada. Ou seja, mais elevada do que costumeiramente nós nos encontramos. E quando, no calor das nossas orações bem sentidas, onde nós colocamos as nossas emoções, os nossos sentimentos, nós pedimos a Deus para sermos úteis, para que nos proporcione uma oportunidade de fazermos o bem, porque nós ouvimos na casa espírita que apenas com o perdão das ofensas, apenas com a indulgência para com o nosso semelhante, apenas com a beneficência, a benemerência, é que nós podemos um dia aspirarmos numa região pós-desencarne, dias melhores para a alma, para o espírito. E nós ouvimos dizer que a caridade é realmente a mola propulsora que nos impulsionará nesse sentido. Então nós rogamos a Deus, pedimos ao Pai Celestial uma oportunidade de praticarmos o bem, de fazermos a caridade. E nós compreendemos que essa caridade deve ser de todas as formas desinteressada. Que essa caridade deve ser desinteressada de todos os meios materiais que nós observamos em todos os lugares. Ora, não é que nós faríamos a caridade
e nos preocuparíamos em não realizar uma caridade material. Porque todas as formas de caridade são caridades. Mas que nós estivéssemos praticando o bem, que fôssemos benemerentes, que o nosso único interesse, ou seja, que o único interesse do benemerente tem que ser o benefício do seu irmão mais necessitado. Que não haja uma contrapartida material nas nossas intenções. Que nós tenhamos condições de praticarmos essa benemerência apenas interessado em sermos úteis às pessoas que serão assistidas. Que nós tenhamos a intenção de sermos agradáveis somente ao Pai Celestial de infinito amor e bondade. Porque vejamos, somos filhos do mesmo Pai. E se numa casa onde os filhos são numerosos, o pai e a mãe estaria observando a atitude de cada um dos seus filhos. E se ela percebe que o irmão mais velho cuida do mais jovem com carinho, com fraternidade ou até com uma certa paternidade, ela fica feliz de ver o seu filho mais velho cuidando do seu irmão mais jovem. Então, transportaríamos isso num sentido diferente. Que nós todos temos um único Pai, não importa o Pai biológico que tenhamos, mas verdadeiramente, nosso Pai é apenas um. O Pai Celestial de infinito amor e bondade. E Ele, percebendo que nós temos uma índole de benemerência, que nós olhamos para o nosso irmão mais necessitado, que num esforço da nossa parte, nós tentaríamos suprir as suas necessidades. Nós o auxiliaríamos a dar os passos na vida no momento em que ele se encontra em dificuldade. E nós agradaríamos ao nosso Pai Celestial de infinito amor e bondade. Mas evidentemente que a caridade nos mostra muitas formas, muitas faces. E nós pensaríamos, qual dela eu escolheria? Ou qual delas eu escolheria? Qual seria mais meritória perante aos olhos de Deus? Qual delas eu praticaria para agradar ao meu Pai Celestial de maneira mais profunda? Ora, nós praticaríamos todas elas, desde que nós a fizéssemos de maneira desinteressada. Mesmo que nós não fizéssemos de uma maneira que ostentasse aquele momento sublime de fraternidade entre nós e os nossos irmãos. Porque somos filhos do mesmo Pai. Que nós tivéssemos o cuidado de realizá-la com o mais extremo dos nossos sentimentos, se o extremo da bondade, do amor, a caridade seja um desses extremos. Também realizá-la de maneira humilde, para que nós não sobrepuséssemos a nossa imagem acima daquele que estaria recebendo o mérito, para que ela fosse verdadeiramente desinteressada materialmente ou numa promoção pessoal. Nós vemos inúmeros irmãos ligados às políticas, que quando chegam épocas de eleições, todos vão para os bares, tomam um cafezinho, oferecem um cafezinho para aquela turma que se encontra no ambiente, mas sempre se fazendo mostrar para que seja percebido, que pega uma criancinha humilde no seu colo, que ele jamais faria se não fosse numa época de política, na expectativa de ter o interesse do voto. Número 5. Então nós perguntaríamos, estaria ele sendo benemerente de maneira desinteressada? Será que os recursos angariados durante o momento em que ele estiver ocupando um cargo público, será que neste momento as verbas destinadas a assistir os nossos semelhantes
nas suas necessidades de educação, de saúde, de segurança? Será que em momento algum ele estaria desviando os recursos que se encontram nos cofres das suas autarquias? Se ele realmente abraça uma criança num ambiente e faz aquilo porque costumeiramente ele o faz em todos os momentos da sua vida, quando está no cargo ou quando está fora dele, pleiteando, então nós perceberíamos que esse político, que esse irmão que ocupa-se da política, de uma certa maneira já evoluiu. Se ele faz isso no seu cotidiano, então digamos, um prefeito que se presta à reeleição, ele estaria abraçando as crianças e indo nos bairros mais miseráveis da cidade que ele administra? Ele estaria utilizando toda a verba angariada pela sua autarquia no município e distribuindo-a equitativamente às pessoas mais necessitadas na educação, na saúde, na segurança? Então esta pessoa seria verdadeiramente benemerente. Mas quando ele faz apenas para se mostrar, nós observamos que ele faz isso com uma certa ostentação. Ele vai, na verdade, o objetivo dele é pensar em si mesmo primeiro, de uma maneira egoísta. Desculpe. E desta forma, desta forma, a pessoa beneficiada se encontra num segundo plano. E a doutrina espírita, através dos bondosos guias da codificação espírita, nos ensina que quando verdadeiramente nós temos a intenção verdadeira de fazermos o bem, nós pensamos primeiramente nas dificuldades do nosso semelhante e colocamos-nos em um segundo plano. Ora, mas se todas as formas de caridade partem do princípio cristão, porque nos colocamos todos nas condições de filhos de Deus, e desta forma, ou bem, ou a caridade com ostentação, seria preferível ou não a prática de caridade? O que vocês acham? Se eu pegasse uma alta soma, me colocasse numa esquina e, digamos, trocasse todo aquele dinheiro em R$1 ou em R$5 e me colocasse na esquina e pedisse ao Anderson, essa fila que eu vou distribuir os R$5 aqui, você vai fotografar para que nós tenhamos condições de mostrarmos à nossa cidade que eu sou benemerente, que eu faço bem. E ficaria lá o Anderson fotografando para que posteriormente nós colocássemos isso e fizéssemos disso uma manchete de jornal. Vocês acham que seria preferível fazer isso chamando o Anderson para fazer essa divulgação ou que eu não fizesse nada? O que vocês acham que seria melhor? Que não fizesse nada. Hã? Não fizesse nada. De maneira alguma. Mesmo o bem com ostentação, eu estaria de uma certa maneira auxiliando as pessoas. Porque neste momento a pessoa se beneficiaria, mas o principal prejudicado seria eu mesmo. Sem mérito. Sem mérito. Então eu estaria desacreditando no futuro, desacreditando numa outra vida. A minha fé me permitiria apenas aquele momento em que eu me encontro na vida física. Então, fazer o bem com ostentação alivia as dores, às vezes mata a fome, evita que você pense numa prática de pequenos furtos naquele momento em que você se encontra com o estômago vazio, evitando que você cometa um pequeno delito naquele momento em que você se encontra faminto, que a sua mente não gere energias negativas contra aqueles que estão passando pela rua, que estão caminhando pela rua. Que você não fomente no seu pensamento a ideia
de praticar um pequeno delito. Mas, evidentemente, que aliviando a fome de alguns, eu também me coloco numa evidência que eu não deveria ter, porque se eu preciso e verdadeiramente sinto vontade de fazer o bem, tem que ser um sentimento natural em mim, de boa vontade, em que eu me coloco numa situação secundária em todas as circunstâncias em que eu me encontro, porque verdadeiramente o principal beneficiado é o meu semelhante, mas que ele seja beneficiado sem nenhum melindre, sem nenhuma geração de pensamento antagônico, é que eu não estaria humilhando-o com esse benefício. Porque se eu assim o fizer, eu estarei prejudicando a mim mesmo, recebendo aqui entre os homens as benesses que o bom cristão, que a verdadeira caridade permite-nos. O benefício não é verdadeiramente nesse mundo, mas no próximo. E eu tenho que acreditar numa vida futura para que eu tenha esperanças. E que eu faça o bem de maneira totalmente desinteressada, a não ser no benefício que meu irmão recebe. Ora, quando nós abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo, me parece no 12º ou 13º capítulo, que nós observamos que quando Jesus com os apóstolos se encontravam dentro do templo, e que as pessoas mais ricas chegavam e colocavam um pacote de moedas com opulência, cada um querendo colocar mais recurso que o outro, na expectativa de se mostrar que eram os maiores benfeitores e os mais benevolentes. Quando chega a viúva e coloca 2 óbolos no gasofilácio. O gasofilácio era um local onde se colocava as oferendas, e assim eles tinham esse nome de gasofilácio. E aquela viúva coloca 2 moedas, que depois nós chamamos de óbolo da viúva. Esse óbolo quer dizer, em grego, que o óbolo era na Grécia uma moeda de baixo valor. E ela colocou apenas 2 moedas pequenas, que se chamava óbolo, porque se fosse uma moeda maior, teria um outro nome. E coloca, e Jesus lhe diz: quem foi que colocou mais? Alguém apontava um, outro apontava um dos seus apóstolos. E ele disse que aquela viúva era aquela que havia colocado a soma mais alta, porque ela havia doado aquilo que seria do seu próprio sustento, aquilo que lhe traria naquele momento o alívio da sua fome. E desta maneira, o principal beneficiado era a viúva, ao invés daqueles que colocava da sua opulência, sabendo que aquela importância colocada não lhe fazia falta. Não impediria que nas horas seguintes ele tomasse uma refeição. Não impediria que no dia seguinte ele continuasse com o mesmo movimento de trabalho e sempre de estômago cheio. Que nós tenhamos a condição de fazermos as nossas rogativas, rogando ao Pai a oportunidade de praticarmos o bem, de fazermos o bem, mas que nós tenhamos condições de fazê-lo com a maior discrição possível, a fim de que não colocamos em evidência a situação deplorável ou difícil daquele irmão que recebe, levando-o a sentir-se humilhado perante a nossa presença. Que tenhamos condições de fazê-lo com a maior simplicidade possível, sem querer fazer com que nós tenhamos assim, vou esconder, mas vou deixar a pontinha dos meus dedos de fora aqui, para que alguém perceba que eu sou benevolente, ao invés de esconder tudo. Desta forma, nós estaríamos beneficiando o nosso semelhante e esperando que verdadeiramente a nossa recompensa seja numa outra vida. Porque nós, até hoje, não tivéramos ainda as condições para avaliarmos o que estaremos realizando.
todas as nossas atitudes de maneira geral, embora tenhamos o esclarecimento que a doutrina espírita nos oferece, não temos condições de sabermos que verdadeiramente onde acertáramos, onde nós erramos de maneira grosseira, visível, porque inúmeras coisas que fizermos ou que fizermos no momento, nós só compreenderemos a sua amplitude quando nós nos encontrarmos na vida seguinte. Mas aquilo que a doutrina espírita nos esclarece e nos oferece, mesmo que não tenhamos um acerto de 100%, certamente acertaremos em alguma coisa, sempre que estivermos na expectativa ou com uma vontade verdadeiramente de fazermos o bem, sem esperarmos neste mundo qualquer tipo de recompensa que o mundo poderá oferecer-nos. Que não tenhamos condições de humilharmos a ninguém, indiferentemente de estarmos beneficiando hoje. Que o nosso orgulho, que o nosso egoísmo não se torne evidente, principalmente nas situações de benevolência em que nós nos encontrarmos. Então nós pensamos que nós gostaríamos que as pessoas aqui vissem a pontinha dos nossos dedinhos que fez a benevolência de fora. Mas não se esqueça, não nos esqueçamos que Deus está vendo tudo também. Que tudo que nós estivermos praticando, mesmo que não seja naquela atitude de deixarmos a pontinha da mão de fora, dos dedos de fora, que não existe nada que nós poderemos esconder da espiritualidade. Mesmo os nossos pensamentos, quando nós imaginamos que são apenas nossos. Quando nós mentalizamos continuamente inúmeras situações, nós estaremos sendo percebidos por uma multidão de olhos, por uma multidão de espíritos que estarão vendo tudo quanto nós realizamos, como se diz, às 7 chaves. Porque basta que nós tenhamos condições de mentalizarmos qualquer coisa, que assim nós estaremos colocando em aberto todas essas situações. E muito daquilo que nós verdadeiramente gostaríamos de esconder de verdade, as nossas atitudes clandestinas, não se esqueçam que nada está escondido. E quando nós nos desencarnarmos, nós estaremos diante disso. E que as pessoas que nós estivermos enganando também se verão isso. Tenhamos cautela. Tenhamos cuidado com os nossos pensamentos. Que quando estivermos fazendo bem, não nos esqueçamos de fazê-lo apenas para servirmos o nosso semelhante na verdadeira caridade. Porque a verdadeira caridade é aquela que não traz à tona o amor próprio de quem está recebendo o benefício. Mas se nos colocarmos na condição de que o principal beneficiado somos nós mesmos. Porque se nós amenizamos as dores de alguém, se nós amenizamos a sua fome, evidentemente que no dia seguinte estarão com fome de novo se não conseguiram recursos. Que se as dores que existem, se forem nos casos da enfermidade, se nós dermos uma medicação, um analgésico, evidentemente que após aquele efeito estarão sentindo dores novamente. Mas mesmo assim, mesmo que não estejamos realizando a benemerência na sua mais alta plenitude cristã, nós já estamos realizando-a dentro das nossas condições, dentro do processo evolutivo que nós nos encontramos, dentro do progresso moral que nós já adquirimos. Então nós só podemos fazer aquilo que é condizente à nossa natureza no momento em que nós praticamos
a benemerência. Evidentemente que quando deixarmos o egoísmo de lado, quando não formos mais orgulhosos, nós faremos tudo isso com uma naturalidade tão grande, que é como se nós estivéssemos caminhando. Porque nós fazemos isso sem pensarmos em mais nada, a não ser em sermos agradáveis ao Pai Celestial. Muitas vezes, Boa noite, São Mário. fica com Deus. Muitas vezes nós imaginamos que seria necessário que nós tirássemos o grande prêmio ou a sorte grande na loteria para que pudéssemos beneficiar as pessoas. Mas não estaríamos nós mesmos recebendo o benefício primeiro, antes do benefício chegar a alcançar a pessoa mais necessitada? O que é que existe nas inúmeras formas de benemerência que existem, que nós não encontraríamos uma delas para que fôssemos benemerentes às pessoas necessitadas, agradáveis a essas pessoas e agradável ao nosso Pai Celestial? Porque o principal objetivo é fazermos ao nosso semelhante aquilo que gostaríamos que nos fosse feito no momento em que nós nos encontrássemos numa condição semelhante. E, evidentemente, que ao mesmo tempo estaríamos sendo agradáveis a Deus, ao nosso Pai Celestial de infinito amor e bondade, para que nós, pós-desencarne, pudéssemos receber as benemerências que nós fizemos. Já contei aqui na Casa Espírita, mas nós repetiremos. Porque eu já vi que muitos de vocês não estavam presentes naquele dia, então para alguns eu sei que será novidade. Aquela antiga história do Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra de Menezes era um espírito muito benevolente. E o Dr. Bezerra de Menezes, desencarnando, quando ele é despertado por Celina no plano espiritual, que ela lhe toca: Bezerra, Bezerra, acorde. Acorde, Bezerra. Ele abre os olhos, no mundo invisível, porque era um espírito extremamente elevado. As dificuldades que ele teria do outro lado não são as mesmas que nós encontraremos. E ele fala: Celina, que barulho é esse, Celina? O que está acontecendo? Venha ver, Bezerra, venha ver, Bezerra, venha ver. Ele sai na janela e olha uma multidão sem fim de pessoas. Celina, minha filha, quem são essas pessoas? São aquelas pessoas, Bezerra, que você beneficiou no momento em que você se encontrava no mundo físico reencarnado. Ele fez tudo aquilo desinteressadamente. Tudo aquilo que realizou era em benefício do seu semelhante. De uma maneira automática. Nem pensava verdadeiramente se estaria sendo agradável a Deus, mas evidentemente que sim. E ele fazia isso com extrema naturalidade, sem pensar em receber no mundo físico os benefícios que nós gostaríamos de receber. Mas tendo a certeza absoluta, pela alta evolução espiritual que ele possuía e possui, de que um dia desencarnando, estaria recebendo as benesses que todos nós almejamos para nós. E aquela vastidão de pessoas inúmeras. Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, desencarnado no dia 11 de abril de 1900. Vejam vocês, que nós pudéssemos realizar alguma coisa, porque existe alguma coisa no nosso alcance, auxiliando uma pessoa enferma, beneficiando alguma pessoa, de qualquer maneira, é caridade. Se nós pudéssemos, se nas grandes cidades houvesse oportunidade para que tivéssemos condições de assistirmos pessoas nas casas de saúde, alguns minutos nós passássemos com cada enfermo que lá se encontrasse, e que esses minutos fossem 2, 3 minutos, e que nesses 2, 3 minutos nós pudéssemos correr alguma dezena de apartamentos de pessoas, que nós levássemos a nossa presença amiga, que não disséssemos uma só palavra, mas que tivéssemos condições de ouvi-los,
Não que nós estaríamos balsamizando as suas feridas, as suas chagas, se fosse num processo cirúrgico ou não, porque isso já fazem os enfermeiros de uma maneira competente, mas que nós estivéssemos ali por alguns segundos para que nós pudéssemos ouvi-los por alguns instantes. E nós, automaticamente, estaríamos sendo observados por Deus. E que as nossas preces, daquele momento em que nós nos recolhéramos com o nosso travesseiro, estariam sendo realizados. Nós não pedíramos ao Pai, através das nossas preces, aquela oportunidade de sermos bondosos, de sermos benevolentes, para que nós pudéssemos dar um passo na nossa mudança, na nossa transformação? Sim. Agora, um esclarecimento aos irmãos. Já falei aqui. Acho que tudo que está na doutrina espírita eu já falei aqui. Sem nenhuma presunção. Me desculpe. Então, quando nós rogamos ao Pai essa oportunidade vem. Mas nós a ignoramos. Deixamos passar. Era aquele momento em que nós nos encontramos ainda sob as energias da casa espírita, dos pensamentos generosos que nós temos nesse momento. Porque nós pensamos que quando nós sairmos daquela porta, nós faremos o bem a todas as pessoas que nós nos encontrarmos. Mas depois, os nossos pensamentos nos tiram dessa sintonia, dessa vibração, e acaba não acontecendo. A oportunidade surgiu, nós a rogáramos. Nós estamos tendo essa oportunidade agora, mas quando ela verdadeiramente aparece, nós a ignoramos. Porque verdadeiramente não estamos amadurecidos para procedermos desta maneira da prática do bem, de ter este sentimento dentro de nós. Onde nós estivermos, nós estaremos carregando-o conosco. E assim, nós estaríamos fazendo as nossas mudanças. Vou dizer mais uma coisa que vão deixar vocês arrepiados. Todas as nossas benesses, que quando entramos na Câmara de Paz, as energias salutares, reconfortadoras, que nós recebemos e recebemos uma melhoria, nós nos tornamos mais saudáveis, um equilíbrio emocional. Se verdadeiramente nós não estivermos fazendo as nossas transformações, mesmo que seja uma pequena mudança, tudo aquilo que nós viéramos buscar na casa espírita vai desaparecendo. Porque nós não nos transformamos. Se nós ficarmos enfermos e tivermos que sermos submetidos a um procedimento cirúrgico na casa de saúde, digamos, na beneficência portuguesa, então nós estamos com uma determinada enfermidade. Nós procuramos o médico, ele faz o diagnóstico e fala: você precisa operar disso, assim, assim, assim. E nós chegarmos lá, confiantes na benemerência, que a nossa autoconfiança nos permite, adentramos a sala cirúrgica, ao centro cirúrgico. Recebemos o benefício do procedimento cirúrgico. E nós saímos de lá parecendo maratonista, bem saudável. Se não fizermos a nossa transformação, na próxima encarnação poderemos ter a mesma enfermidade. Porque tanto as cirurgias físicas das casas de saúde, quanto as cirurgias espirituais que nós recebemos na casa espírita, as energias que nós recebemos na casa espírita, se não fizermos a transformação dos nossos sentimentos, nós teremos uma recidiva com os mesmos problemas que nós nos encontrávamos. Gostaram dessa? Não sou eu que estou dizendo isso, não. Inúmeras pessoas hoje, do meio espírita, estudiosos, têm relatado esta situação
Porque verdadeiramente isso acontece. E como é que eles sabem disso? Através das reuniões mediúnicas. Espíritos elevados, incorporando os médiuns nas reuniões mediúnicas, relatam isso a eles. Relatam. Alguém diz assim: bom, mas eu não acredito. Todas as pessoas têm o direito de acreditar ou não. Mas da nossa parte, no nosso singelo raciocínio, isso tem tudo para ser verdadeiramente verdadeiro. E eu acredito. Não sou nenhuma autoridade, mas estou falando por mim. Que eu acredito. Visto que Lázaro, que foi ressuscitado. Vocês se lembram da passagem do Lázaro, da história bíblica? Vocês se lembram? Quando o Lázaro já encontrava do terceiro para o quarto dia de desencarnado, evidentemente que ele não estava com morte completada, mas sim morte aparente. Porque alguém que tem morte verdadeira não levantaria e andaria. Somente alguém que tem morte aparente. Então, o Lázaro se encontrava com uma enfermidade que levou-o à morte. Embora os liames espirituais não estavam todos desenlaçados. Quando Marta, não é você? Ah, já foi. Quando Marta e Maria se encontravam com ele e vai atrás de Jesus e chamam. E ele vem depois do terceiro para o quarto dia, onde já havia odores pútridos da putrificação dos restos mortais ou biológicos do Lázaro. E ele recebe aquela ordem. É de arrepiar, não é? Vocês ficam emocionados? Lázaro, levanta-te. O Lázaro fez de conta que não ouviu. Que ele espera Jesus chamar mais 2 vezes. Lázaro, levanta-te. Jesus espera um pouquinho. Lázaro, levanta-te e anda. Aí ele senta na sua campa e se levanta. Relata-se que Lázaro desencarna no livro do Humberto de Campos. O Humberto de Campos. Me parece que é o Humberto de Campos. Não vou citar porque estou em dúvida. Mas no livro que eu li, esclarece-se que ele desencarna depois que Jesus é crucificado com a mesma enfermidade de antes. Ou seja, ele não fez a sua transformação. Ele deveria se melhorar em alguma coisa, não sei o que era. Se vocês estivessem presentes nessa ocasião, vocês o condenariam? Dizendo que ele não transformou? Vocês condenariam? Vocês diriam isso? Eu também não diria, mas eu presumo que baseado em tudo isso, ele não fez a sua transformação, ele não fez as suas mudanças. Por esse motivo, passaram-se alguns anos após a crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Divino Mestre e Senhor, o Lázaro vem a desencarnar com a mesma enfermidade. Vocês viram? Fotografaram? Não podemos ter a certeza, a não ser a certeza que a confiança e a fé nos oferece. Relatos existem, mas feliz daquele que não é como Tomé, que precisa ver para crer. Mas porque também isso nos leva a um raciocínio inteligente, mostrando-nos que faz sentido o que está escrito. Por isso, amados irmãos, que tenhamos todos força, energia e coragem para começarmos, para mim que ainda não comecei, para que eu possa começar ainda hoje mesmo
a realizar a minha transformação. E aos irmãos que aqui estão presentes, aqueles que não começaram, que tenham a oportunidade de recomeçarem ou de começarem. Não é necessário que nós façamos de imediato uma transformação da água para o vinho, mas que tenhamos condições de, aos poucos, irmos colocando ingredientes que sustentarão as nossas pequenas mudanças. E dentre essas pequenas mudanças, confiarmos no nosso Pai Celestial de infinito amor e bondade. Compreendermos e nos colocarmos verdadeiramente como seus filhos. Porque você passa na estrada, você lê lá no para-choque do caminhão: não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono. Nós vemos isso constantemente quando estamos viajando. Mas será que verdadeiramente, mesmo vocês sabendo que Deus é nosso Pai, vocês acreditam que verdadeiramente são filhos de Deus? E que aquilo que nós tivermos que passar na nossa caminhada, nós teremos condições de passarmos de cabeça erguida, acreditando em Deus? Sabendo que aquela dor que nós estamos sentindo nesse momento é melhor para nós do que a alegria, momentos de descuido da nossa parte, sim, vulgarmente falando, de baladas e outras coisas mais, de uso de substância que nos levariam a uma alegria artificial. Então, se verdadeiramente nós esperamos, se verdadeiramente nós acreditamos que Deus é meu Pai, e sabendo que Deus é meu Pai, eu preciso me colocar como seu filho. E se eu sei que o meu Pai é o máximo possível de perfeição, eu também preciso me aperfeiçoar em alguma coisa, para que eu me faça merecedor das suas bênçãos, das suas benesses. E eu só farei isso se verdadeiramente eu acreditar. Mas não nos esqueçamos que além de tudo isso, de acreditar, de me colocar como seu filho, eu preciso compreender que Ele é o Pai de todos nós e que as dores do meu semelhante também são as minhas dores, que as necessidades do meu semelhante que se encontra agora aqui, eu não posso ignorá-las, mas mesmo que eu não possa assisti-lo na sua totalidade, evidentemente que eu posso ter ao menos um ouvido amigo, que eu possa ter ao menos uma palavra amiga, de esperança, de consolo, tendo paciência total para ouvi-lo durante os momentos em que ele se encontrar desarmoniado emocionalmente falando. Parece que a doutrina espírita só serve para aumentar as nossas responsabilidades, não é verdade? Não? Parece que a doutrina espírita só serve para torcer a minha orelha, meu Deus. Porque verdadeiramente me coloco numa condição de cobrar de mim mesmo muito mais do que os senhores deveriam cobrar de si mesmo. Então, nós estaremos um dia certamente nos reencontrando. E vocês vão dizer para mim, quando nós nos encontrarmos no outro mundo: olha, Mário, você verdadeiramente não fez nada daquilo que você falou. Porque nós só saberemos quando nós estivermos do outro lado. Permita uma passagem bem rápida, que vai nessa linha, mas sem precisar desencarnar. Eu tenho o hábito de não lembrar dos meus sonhos, por alguma razão eu não lembro. Então, só situações muito específicas é que eu lembro alguma coisa. Alguns anos atrás, eu sonhei, na verdade eu lembrei que eu estava numa sala quente, e que todo esse beiral aqui, ele era azul. E pensei eu estaria no centro do mundo. E eu estava aqui na porta.
e vi que lá na frente havia uma pessoa, era um salão novo, havia uma pessoa lá. E aí, de repente, as pessoas estavam em pé, as pessoas sentaram. Quando as pessoas sentaram, a pessoa que estava lá na frente fez esse movimento. Quando ele, que eu consegui então visualizá-lo, era eu. Aí eu fiquei, ué, como é que eu estou vendo eu ali se eu estou aqui? E aí, eu não lembro muito bem o que é que eu comecei a fazer ali, e eu aqui peguei e fiz assim, porque eu não gosto de incorporação, tá, pessoal? Eu peguei e falei, não, já vai começar com incorporação, não sei o que, essas coisas eu não gosto, pumba. Não lembro de mais nada. Passado alguns dias, eu tinha uma loja, estava na porta da minha loja, passou uma senhora que trabalhou com a minha mãe num outro centro, e ela passou ali e falou assim, oi César, tudo bem? Eu falei, oi, tudo bem, né? Menino, o que você estava fazendo ontem no meu sonho? Aí eu peguei e falei assim, como assim? Seu sonho? Você estava no meu sonho. Aí minha mãe se aproximou. Cida, o César estava lá no meu sonho. Eu falei, mas eu tenho dificuldade de lembrar de sonho, né? Eu falei assim, mas peraí, eu lembro, eu tive um sonho e contei aqui uma passagemzinha. Aí ela disse, pois é. Aí na hora que você fez esse movimento e voltou, todo mundo te cumprimentou e você fez tratamento em todas aquelas pessoas. E eu era a primeira da fila. Ó. Então, o que eu quis apenas dizer? Que a gente não precisa necessariamente morrer para ter alguns relatos de que a gente vai se encontrar, tá? Evidentemente que o César está falando de uma faculdade mediúnica e que nem todas as pessoas têm essa mesma faculdade mediúnica. E dessa maneira, então, alguém que possa fazer essa viagem que ele disse, pode trazer na memória, na lembrança imediata, o que aconteceu há poucos instantes. Mas a grande maioria de nós não pode acontecer isso. Então nós só teremos o esclarecimento necessário quando nós estivermos no outro mundo. Então, estou muito feliz com a presença de todos. Evidentemente que na próxima quarta-feira teremos um outro tema envolvente que a doutrina espírita nos oferecerá. E nós estaremos sempre confiantes naquilo que Jesus, nosso Divino Mestre e Senhor, poderá nos proporcionar. Desde que nós estejamos sempre na expectativa de nos esforçarmos para fazermos a vontade do nosso Pai Celestial de infinita amor e bondade. Que assim seja, graças a Deus. Elevando os nossos pensamentos e rogando a Jesus que nos permita encerrarmos as nossas singelas atividades com a mesma oração que nós iniciamos. E nós dizemos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair na tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Então, irmãos, não nos esqueçamos que na próxima quarta nós teremos um tema fascinante que a doutrina espírita nos oferecerá. Fiquem com Deus. Até quarta-feira, se Deus quiser.